Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Auditor, o programa da Receita Estadual que traz informações relevantes sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e ações que transformam a nossa sociedade para melhor. A cada 15 dias e sempre aqui na TVE, tratamos de um novo tema. A conversa de hoje será em dose dupla, com os auditores fiscais André Gomes Santana e Orlando Anastácio, que atuam na subgerência fiscal da região Nordeste. A subgerência, localizada em Linhares, engloba as microrregiões Nordeste e Rio Doce, abrangendo 14 municípios capixabas, de Ibiraçu a Pedro Canário, em uma área de grande importância estratégica para a economia do nosso estado. André e Orlando, sejam muito bem-vindos à Fala Auditor. Olá, Tiago, muito obrigado. Obrigado também aos telespectadores. Obrigado, Tiago. Obrigado, telespectadores que nos acompanham e deixar os parabéns a você e a toda a equipe da TVE pela iniciativa do Fala Auditor. Obrigado, André. Obrigado, Orlando, mais uma vez. Vamos começar contigo, então, Orlando, que é o nosso subgerente fiscal lá em Linhares, na região Nordeste, falando um pouquinho sobre a importância dessa região para o estado do Espírito Santo como um todo, né? Uma região que está em ampla evolução. Temos lá principais características, por exemplo, ser uma área da Sudene. Temos também uma expansão portuária e logística muito importante, com um aeroporto recém-reformado em Linhares. E, claro, a primeira ZPE privada do Brasil, não é isso? Correto, Tiago. Isso mesmo. A nossa regional ela se encontra em um eixo logístico privilegiado pela proximidade com a região centro-oeste e o nordeste do país. Então, essa localização estratégica, ela acaba atraindo muitas empresas para a nossa regional, de comércio atacadista, de distribuição de produtos em geral, né, de indústria, de transporte e logística, né, além dos benefícios que você citou, da Sudene, do Compete e do Invest do Espírito Santo, né? E a nossa regional ela tem como vocação, podemos assim dizer, vamos citar as principais, a forte produção agrícola. Nós temos ali os principais produtos que a gente pode citar, como destaque o café, conilon, né, a pimenta do reino e o cacau, se destacando como principal produtor de café, Linhares, Rio Bananal e Jaguaré, pimenta, São Mateus e Jaguaré e o cacau, Linhares. E outra forte vocação que nós temos na nossa regional é a indústria. Temos lá um polo industrial de móveis, o maior do estado, também de petróleo e gás, né? Indústria ali do segmento metal mecânico, né? De produtos alimentícios também, chocolates, cafés solúveis, né? E temos também ali a questão da expansão das atividades marítimas, como você citou, né? A primeira zona de processamento de exportação privada do país, instalada ali em Barra do Riacho, em Aracruz, numa área de 500 mil metros quadrados, né? E isso tem feito com que as importações sejam mais céleres e simplificadas. E toda essa situação ela acaba movimentando a economia da nossa regional, e o fisco ele entra ali como agente de orientação, né, de monitoramento e de fiscalização dos tributos estaduais. Obrigado, Orlando, aí pela resposta muito completa. Para a gente trazer um pouco mais até de entendimento, né, é bom a gente falar um pouco sobre números. E eu tive recentemente acesso ao boletim trimestral da Secretaria da Fazenda, que é o Receita em Foco. Correto. E pude observar ali um destaque da região Nordeste, né, ali da região Rio Doce e Nordeste como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o impacto, né, na arrecadação do ICMS aqui no estado dessa região e também a relação de vocês lá trabalhando na Receita Estadual com os setores produtivos daquela região. Correto, Tiago. A nossa regional ali, no último exercício, se a gente pegar 2023 como exemplo, ela participou com 8,5% de toda a arrecadação de ICMS do estado. Estamos falando em algo em torno de 1 bilhão e 510 milhões de reais. E tivemos ali 3 municípios figurando entre os 10 maiores arrecadações do estado: Linhares, Aracruz e São Mateus. Né? E nós estamos ali, né, Tiago, são 14 municípios, milhares de empresas, né, para a gente trabalhar, e 8 auditores fiscais. Nós temos trabalhado nas frentes de auditoria e de ostensiva, né? E se a gente for pegar aí no último 1 ano e meio de trabalho, nós concluímos ali cerca de 400 planos de auditoria fiscal, né? Com lançamentos de mais de 200 autos, né? E lançamentos aí em torno de 111 milhões e 500 mil reais entre imposto e multa.
Então, assim, o campo é muito vasto, mas com um número reduzido de auditores, nós temos conseguido fazer um excelente trabalho. E o resultado, Tiago, importante que, mais importante do que os números é a presença do fisco nesses municípios do interior. Sim. Porque a nossa presença ela acaba por inibir o cometimento de infração, né? Incentivar o cumprimento voluntário das obrigações, e a nossa presença nos municípios acaba gerando um ambiente leal de concorrência do mercado, ao passo que combatemos a sonegação fiscal. Bom, André, trazer você para a conversa agora. Vamos lá. O Orlando aí deixou a bola para você chutar, falou sobre as operações ostensivas. Os números são maravilhosos e a gente sabe que a fiscalização de estabelecimentos, mercadorias em trânsito é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho lá na região Nordeste, por favor. Então, Tiago, antes de mais nada, é importante destacar que o nosso objetivo, enquanto auditores fiscais, é buscar aquilo que foi perdido, que é o tributo. Nesse sentido, a Receita Estadual ela tem trabalhado com malhas fiscais que usam documentos fiscais, escrituração fiscal digital, o cerco inteligente através das câmeras de monitoramento, né, que nós temos espalhado pelas vias estaduais e também pelas rodovias federais, para que a gente possa se fazer presente cada vez mais nesses municípios, porque é humanamente impossível a gente ter um auditor todo dia em cada município, em cada estabelecimento. Não tem sentido. No entanto, a tecnologia facilita muito o nosso trabalho dessa forma. E a atividade ostensiva, ela tem o condão de inibir a prática de delitos, porque com a presença do fisco sendo percebida pelo contribuinte, pelo mau contribuinte, diga-se de passagem, há exatamente uma forma de se repensar a prática de um delito. Então, o contribuinte ele se sente mais estimulado a cumprir com suas obrigações tributárias, e o Estado ele ganha muito por causa dessas malhas que permitem a gente estar indo até o estabelecimento fictício, né, através dos documentos fiscais dele, sem a necessidade de estarmos presentes. No entanto, há muitos casos que essa presença física ela é necessária, porque é a partir desse momento que a gente consegue flagrar o delito no seu cometimento. E esse tipo de flagrante só é possível graças à presença da subgerência fiscal no interior, nos municípios de interior. Sim, faz com que a presença fiscal fique mais sólida, né, mais forte, junto aos contribuintes. Isso aí. E eu vou pegar a próxima pergunta usando uma parte da sua última resposta, André, que é sobre a tecnologia, né, e o importante impacto que tem no nosso trabalho. E aí eu queria pegar um pouquinho sobre o cerco inteligente que você citou e explicar um pouquinho para os telespectadores como é o funcionamento, como que vocês utilizam essa ferramenta importante no trabalho da fiscalização. Muito bem. O Cerco Inteligente é um projeto, né, do governo do estado que é utilizado, na verdade, por algumas secretarias, alguns órgãos do estado se utilizam dessas imagens, que tem o objetivo exatamente de trazer para nós informações que estão acontecendo, né, em determinados locais, sem a necessidade de ter um representante do Estado naquele momento, né, presente. Então, quando um caminhão passa transportando uma carga, é registrado naquelas imagens dados como placa de veículo, dados como se o veículo está carregado ou se está vazio, dados sobre as pessoas que estão dentro do veículo para órgãos como o Detran, como a Polícia Militar faz uso principalmente, e para nós exatamente essa situação, se o veículo realmente está passando também. Porque a gente tem essas informações de placa, de dia de circulação do veículo nos documentos eletrônicos emitidos. E essas informações elas são cruciais para as nossas malhas que cruzam dados poderem indicar algum indício de irregularidade, algum indício de algum delito que possa estar sendo cometido. E aí sim, o auditor fiscal, ele de posse dessas informações,
tenha a possibilidade de ampliar o seu olhar sobre a idoneidade de um documento emitido, um documento fiscal que está cobertando uma possível transação comercial. Vamos falar da nossa região em particular, notadamente o café, a pimenta do reino, o combustível, petróleo bruto, são produtos com valores extremamente agregados, muito altos, né? Então é importante a gente ter um monitoramento para certas atividades econômicas, bem como certos contribuintes. Bacana, André. Essas fiscalizações que vocês fazem geram uma autuação normalmente, mas nem sempre para por aí. Alguns indícios de irregularidades levam a auditorias subsequentes, correto? Que também contribuem com a arrecadação. Você poderia citar alguns exemplos de casos como esses e como isso contribuiu para a arrecadação? Excelente pergunta, Tiago. Vou te trazer um exemplo recente, que foi um transportador de combustível que estava levando combustível em sentido ao norte do estado, com um documento que envolvia um emitente da Grande Vitória e um destinatário da Grande Vitória. E o veículo foi encontrado em Linhares, transitando em sentido norte. Com base nisso, foi feita uma autuação daquele combustível, foram mais de 30 mil litros de combustível, e a gente pôde estar fazendo uma análise também dos envolvidos na operação. Somente naquela situação foi encontrado um contribuinte que estava sonegando mais de 12 milhões de reais, adquirindo combustível, mas destinando a um terceiro. Então, esse contribuinte, na verdade, era um laranja. E a gente conseguiu bloquear as operações e já tem os envolvidos sendo auditados, alguns já estão sendo autuados. Um outro exemplo também muito bom para esse caso, que mostra a importância da regional no interior, foi o flagrante, não é, Orlando, em Rio Bananal, de café. Nós tivemos lá a situação de mais de 8 carretas de café, que totalizaram 4.240 sacas, né, de café. Nós sabemos que o café está com preço muito alto, e foi uma das maiores apreensões da Cefaz, até hoje conhecida, de café, que estavam sem nota fiscal. Bom, excelente mesmo, caros colegas. Eu gostaria de agradecer novamente ao André e ao Orlando pela disponibilidade em participar do programa e esclarecer tantos pontos importantes sobre a relevância da fiscalização para toda a sociedade capixaba, tanto para a preservação da arrecadação, quanto para coibir a concorrência desleal, que prejudica os bons contribuintes. E essas canecas são presentes para vocês aqui do programa e um convite para que possam voltar. Muito obrigado por terem saído lá de Linhares para conversar aqui conosco. Nós que agradecemos, Tiago. Obrigado à equipe da TV Educativa e estamos sempre à disposição. Bacana, obrigado, Tiago. Orlando. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição para participar sempre que for necessário. Bom, Orlando e André, mais uma vez obrigado. Ficamos por aqui, mas o programa continua. Vem aí o quadro Receita Informa, que vai falar hoje sobre a importância da sua empresa contar com um contabilista responsável. Continuem ligados e até o próximo Fala Auditor. Isso mesmo, Tiago. No primeiro semestre de 2024, mais de 2.000 empresas foram bloqueadas devido à ausência de contabilista responsável cadastrado. Foram 469 só no mês de julho. Para regularizar a situação, o sócio responsável deve acessar a agência virtual no endereço cefaz.es.gov.br/agência virtual e indicar um contabilista regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Dessa forma, ele estará apto a representar a empresa perante a Cefaz após a assinatura do termo de declaração de responsabilidade. A regularização acontece em até 24 horas após a realização dos procedimentos necessários. Independentemente do porte, toda empresa deve ter um contabilista responsável, inclusive as optantes pelo Simples Nacional. A exceção é a categoria de microempreendedores individuais, os MEIs, na qual a presença do profissional é facultativa. Caso o contribuinte não indique um contabilista devidamente habilitado no prazo de 60 dias, contado da data do bloqueio à emissão e recepção da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal do consumidor eletrônica, a inscrição poderá ser cancelada pela Receita Estadual. Acesse o site da Cefaz para mais informações e continue acompanhando o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau e até a próxima!